Olá, meus amores, bom dia! Que bom! Mais um dia se inicia e eu estou aqui com você no Pétalas do Espiritismo para mais um aprendizado, para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Sempre bom poder acordar, ter com vida, com ânimo, com satisfação, sabendo que uma nova oportunidade nos foi dada por Deus e nós com certeza devemos aproveitá-la com muito carinho e muita gratidão. Então vamos estudar, aproveitar o nosso dia de hoje? Vamos ver a questão 217 do Livro dos Espíritos, abordando sobre as semelhanças físicas e morais, sobre o capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos. E essa pergunta é a seguinte: e do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? Respondem os espíritos: o novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo, sem dúvida que este é unicamente matéria. Porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos, que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderias supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem, sob um exterior disforme, sem que haja pronunciada parecença. A semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Aqui, nessa questão, nós temos uma observação de Kardec. Então, vamos lê-la também. Kardec faz a seguinte consideração: nenhuma relação essencial guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com o de que se revestiu em encarnação anterior, visto que aquele que lhe pode vir de procedência muito diversa da deste, for absurdo pretender-se que numa série de existências haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. É assim que, sob o envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto, sob um envoltório de aspecto senhoril, se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se há de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Então, aqui a espiritualidade, Kardec vem nos mostrar que, embora possamos manter, claro, os nossos instintos, o nosso aprendizado, tudo aquilo que foi adquirido em vidas passadas, isso não se reflete no corpo físico diretamente,
porque nós vamos ocupar numa nova encarnação um corpo físico completamente distinto daquele que ocupávamos em encarnações pretéritas. Não apenas um corpo distinto, mas muitas vezes numa condição social completamente distinta. Contudo, nos diz a espiritualidade, os olhos realmente demonstram o que a alma é. São o espelho, os olhos são realmente, de fato, o espelho da alma, significando dizer que, embora estejamos num corpo diferente, às vezes numa condição social diferente, o nosso olhar, muitas vezes, os nossos gestos, a nossa postura acaba retratando o que nós somos, o nosso interior, de grandeza, de aprendizado, de sublimidade ou de ignorância. Então, embora o corpo não vá retratar o que éramos em vidas passadas, e sim a nova formação da vida atual, a nossa alma, de alguma forma, se faz presente através das nossas atitudes, do nosso ser. Vamos então ouvir Miramês falando sobre os traços do pretérito. Ele assim nos fala: existem certas leis que podem ou não ser aplicadas, isso de conformidade com o lugar ou com a pessoa que vai servir de instrumento. O corpo em formação nada tem a ver com o corpo que o espírito teve em outra vida. No entanto, ele pode apresentar traços profundos pela impressão da mente do reencarnante, se esse tem essa força já desenvolvida na sua estrutura espiritual. Há casos em que o corpo da presente reencarnação de um espírito parece cópia do outro que ele deixou em passadas existências. Aquela que mais agradou-lhe fica mais fortemente impressa na consciência. Esse é o fato. Não que o corpo herde traços de outros corpos, por leis que regem a matéria em formação. A herança mais acentuada, biologicamente falando, são as características físicas dos pais, pois as pessoas imprimem nos seus próprios genes a vida que levam em relação à enfermidade e até ao próprio caráter. Os filhos, então, nascem predispostos a tais enfermidades. Como os espíritos que se reúnem em família estão espiritualmente endividados, mais ou menos no mesmo nível, eles, sem generalizar, podem vir a sofrer as mesmas doenças dos seus ancestrais. Como, entretanto, a misericórdia de Deus pelas mãos de Jesus é muito grande, pode-se livrar de muitas enfermidades quem vem pelos fios das heranças, desde quando se compreenda o que deve ser feito para a devida limpeza kármica. O dever do devedor é pagar. E nós já sabemos que esse pagamento é através do amor, da prática do bem, das virtudes e da vivência do Evangelho redivivo. Mas continuemos. Acontece muitas vezes, e por certo é o que mais acontece, que espíritos de baixa vibração aparecem em outros corpos com pouquíssimas mudanças, tanto moral quanto física. Somente o tempo modificar-lhes-á devagarinho, em inúmeras reencarnações, os traços. Quando já compreendemos essas leis, podemos e devemos nos esforçar na nossa própria melhoria espiritual. Analisemos o que somos e passaremos a ser melhores. Observemos nossos pensamentos, analisemos nossa fala, nossa vida e vejamos se ela está em sintonia com Jesus. Procuremos com Jesus os meios mais rápidos de saldar nossas contas, que ficaremos livres com mais rapidez do grilhão da dor cuja semente nós mesmos plantamos. Não devemos pensar que somente em corpos bem moldados se encontram espíritos de elevação. Pode ser e quase sempre é o contrário. Os grandes missionários pedem corpos sem atração física, para que eles possam desempenhar melhor sua missão. Reconheceremos essas almas pela vida que levam, pela presença benfeitora, pelo amor que desprendem na sublimação do amor próprio, do próprio amor. Jesus é o sol espiritual que nos guia a todos. Se queremos melhorar, não nos esqueçamos do Mestre, que ele não nos esquece.
Se queremos viver de boas heranças, devemos procurar herdar as qualidades enobrecidas de Jesus. Basta que queiramos, comecemos que Ele a ajudar-nos-á na conquista. Convidamos os pais a observarem os seus filhos, notando o que têm para consertar moralmente e trabalharem com amor, pois Deus opera com todos no silêncio da vida. Cada esforço de aprimoramento é semente de luz para todos os corações do grupo familiar. O dever da família humana é trabalhar no sentido de todos, por um e por todos. Façamos qual o sol e a chuva, a água e o ar, que operam constantemente, sem exigências, que a luz nascerá em nós. Meus amigos queridos, a lição então hoje foi muito bonita, como sempre, a nos mostrar que, independentemente dos nossos corpos atuais, que carregam sobremaneira os genes dos nossos pais físicos, a nossa alma, a nossa elevação ou a nossa imperfeição se faz sempre presente de alguma forma. É por isso que pessoas fisicamente pouco bonitas ou pouco belas apresentam, quando o seu espírito é evoluído, apresentam um ar que agrada, uma beleza, um bem-estar que as pessoas não sabem explicar. E muitas vezes pessoas tão belas nos trazem uma energia, um desconforto, de alguma forma até mesmo a feiura se faz presente naquelas pessoas. Porque mais importante que o exterior é a nossa beleza interior. Então que possamos ter Jesus, que é o sol espiritual que nos guia, como aquele que vai embelezar a nossa alma. Se nós seguirmos as suas orientações, se nós seguirmos os seus exemplos, seguramente seremos a cada dia pessoas mais belas, pessoas mais bonitas em todos os sentidos. Então, queridos amigos, é com essa mensagem que eu gostaria de deixá-los, que nós possamos trabalhar a nossa beleza íntima, aquela que verdadeiramente nos enobrece e nos modifica para o bem. E que amanhã, quando estivermos juntos novamente para mais este aprendizado, possamos novamente muito agradecer ao Pai pelas belíssimas mensagens e instruções recebidas a todos nós e recebidas diariamente e dadas a todos nós. Queridos amigos, muito obrigada pelo dia de hoje, um dia muito feliz para você. E caso você esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faça parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 991919595. Um grande abraço, queridos amigos, e até amanhã.